Sabe que esses dias de chuva tem sido complicado para alguns irmãos. Alguns não estão aqui por isso, né? Estão precisando de ajuda. E eu gostaria que você levantasse suas mãos como igreja em nome de Jesus. Se liga em Deus, amados. Nós já começamos o culto. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Se desligue daquilo que possa te desconectar de Deus, te desconectar de Jesus Cristo. Ele já está aqui, sua presença já está passeando no nosso meio. Levante suas mãos, isso. Te somos gratos nessa noite, Pai, pelo Teu amor, Teu cuidado, Tua graça em nós. Queremos pedir uma vez mais que o Teu nome seja glorificado nesta noite. Espírito Santo, vai nessas famílias que precisam do Teu cuidado agora, que precisa de ajuda, que precisa de recursos financeiros. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai agora, Deus, com a Tua mão forte, com o Teu escudo forte, e traga aquilo que os Teus filhos precisam, para que possam estar aqui tranquilos, louvando, engrandecendo o Teu nome, com a mente tranquila, com as coisas, tudo no seu lugar. Tu és o nosso Deus, provedor, Tu és o Deus provedor, Tu és o Deus que tudo pode fazer, aleluia, e nós cremos que nada que acontece na nossa vida é por acaso, nada que acontece na nossa vida está nas mãos de Satanás, não. O Senhor tem um controle sobre todas as coisas, e o Senhor está aqui nesta noite nos ensinando uma vez mais que dependemos do Senhor, dependemos da Tua mão de poder, de força, e nós te somos gratos nesta noite, e abrimos esse culto em Teu nome, pedindo que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, os nossos gestos de adoração ao Senhor. E se você crê, diga glória a Deus, diga aleluia, e aplauda bem forte a Jesus. As palmas assim, ó.
estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva o nosso fardo, leva o nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Você crê nisso? Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é viver em mim. Sou livre em nome de Jesus. Jesus está aqui. Viverei, viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é viver em mim. Sou livre em nome de Jesus. Quando são livres declaram isso. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que estou curado em nome de Jesus. Declare, Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Viverei, viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é viver em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Aleluia! Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Se você crê nisso, que Ele é grande, que Ele é poderoso, aplauda o nome dEle. Aleluia! Aleluia! Mediante o que está acontecendo aí com alguns amigos nossos, né? O que está acontecendo aqui em São João, na Pavuna, em outros lugares por causa das chuvas, Deus tem nos colocado de pé. Pode vir a tribulação, pode vir o temporal, mas Deus tem nos colocado de pé. E que Ele possa também estar colocando de pé aqueles que estão precisando nesse momento. E para isso basta crer no nome de Jesus. Amém? Suas palmas! Vamos lá! Pressionados, mas não desanimados, perplexos,
mas não desesperados. Estamos o quê? Estamos de pé. Diga! Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Declare: não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos o quê? Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declare: perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declara assim, ó: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare: não caminhamos. Somos nação santa. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Suas palmas. Declara assim, ó: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Suas palmas. Aleluia! Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento.
conselhos. Eu não quero errar outra vez. Não quero deter-me no caminho que só mal me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assenta os meus inimigos. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Diga! Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios esperarei. Diga assim, ó. Embora os desejos que são naturais, somente com Ele, somente com Ele. Tua vontade é o que me atrai. Creia nisso. Só penso, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Declare: meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos seus rios. Oh, oh, oh. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui. Quero ouvir só a igreja cantando agora. Meu endereço é meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios prosperarei.
Profetize isso na sua vida. Prosperarei. Prosperarei. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, nesta noite. Queremos muito mais de Ti, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Diga: por Ti vou caminhar, por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Pode acreditar nisso. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Vamos cantar lá em cima juntos. Vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Se solte, você está na presença de Deus. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
eis-me aqui. Eu queria te ouvir, eu me rendo, eu me rendo. E Jesus, quando foi levado ao deserto, Ele não foi levado simplesmente pelo diabo. Muita gente diz que Ele foi levado pelo diabo. Não, Ele foi tentado, mas Ele foi levado pelo Espírito Santo. E o que eu quero dizer nesta noite para você é que talvez a situação que você está vivendo não foi o diabo que armou, não foi as pessoas que armou. Jesus está te moldando, Jesus está te levantando, se aperfeiçoando nas mãos dEle. Jesus está no controle de tudo, da sua vida, da família. Eu me rendo aos teus pés. És tudo eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Nome santo, eis-me aqui. Diga esse nome, diga Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Diga Jesus, Jesus. Diga, você precisa de um socorro. Erga as tuas mãos, abra teus braços e diga: Jesus. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Diga Jesus, mais uma vez: Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Aplauda bem forte a Ele, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pode subir essas palmas, amado. Pode subir essas palmas. Aleluia. Ele está nesse lugar. A presença dele está aqui nesse lugar. Aleluia. Eleve os seus pensamentos ao Senhor nessa noite. Eleve os seus pensamentos àquele que te trouxe até este lugar, que te trouxe até a presença dele, aquele que te escolheu e me escolheu. Porque nós pensamos que nós escolhemos tudo, mas antes que a gente escolha, o Senhor escolheu o melhor caminho para mim e para você. E a presença desse Deus glorioso e maravilhoso está aqui nesse lugar. E Ele chama o teu nome hoje para adorá-lo, para bendizê-lo e para engrandecer o teu santo nome. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, diga.
que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu um dia com tua glória vale mais que poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a luz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a luz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraído nessa noite, atraído pela tua não me atraído pela tua presença, eu não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, eu não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. Não. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a luz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a luz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais que mil, vale mais que mil, vale mais que mil. Aleluia, se você se sente feliz de estar na presença do Rei, levante as suas mãos, adore ao nome do Senhor, não fique parado, olhe para o alto, diga graças a Deus eu estou aqui. Eu conheço pessoas em dificuldade, mas no Senhor elas já têm a vitória, em nome de Jesus. Eu estou passando por situações difíceis, mas no Senhor Jesus, eu tenho a vitória, porque a presença é dEle, o poder é dEle, este culto é para Ele, só para Ele. Diga, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a luz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a luz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração
Aleluia. Oh, Pai, a Tua presença, Pai. Um dia na Tua presença, Senhor, vale mais do que 1000 dias, Pai. Estamos aqui, Pai, para nos humilhar diante de Ti. Aleluia. Nesse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Declare: se eu me humilhar e sacrificar, Tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, Tu és real. Se entregue, se entregue. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Seu altar, sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Seu querer, toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Adore Ele, adore Ele. Adore o nome do Senhor. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa colheita, Ele é a nossa herança. Declare isso. A minha fonte é o Seu amor. Minha herança é o Seu amor. A minha fonte é o Seu amor. Minha colheita é o Seu amor. Minha herança é o Seu amor. Declare: a minha fonte é o Seu amor. Minha colheita é o Seu amor. Minha herança é o Seu amor. A minha fonte, a minha fonte é o Seu amor. Minha colheita é o Seu amor. Minha herança é o Seu amor. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do Seu altar, sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Seus ouvidos ao meu clamor.
crescer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte, a minha colheita, és tu, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Aleluia. Você pode erguer suas mãos aos céus, chamar pelo nome dEle, ou dizer que Ele é a tua fonte, ou Ele é um amor. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. A Ele a glória. Você pode adorar o nome dEle, ou sinta a presença do Pai, ou a tua fonte, a tua graça sobre nós. Vem sobre nossas vidas, Senhor, vem sobre os nossos corações. Oh, te adoramos, meu Pai. Tu és a nossa fonte, Tu és o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és a nossa fonte, Jesus. Pai, eu quero orar por muitas pessoas desta igreja que as casas estão inundadas. Quantos recados nós recebemos esse dia. Estou cuidando da minha casa, pastor, perdi tudo. Pai, eu quero orar por essas pessoas. Quantas pessoas aqui desta igreja estão sofrendo por causa dessa última enchente, ó Pai, que aconteceu nesses dias. Eu quero te pedir, Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Toma São João de Meriti, toma os 4 cantos dessa cidade, Jesus, e das outras cidades também que estão em estado de calamidade, Pai. Toma conta, Pai, e os nossos aqui, Jesus, faz com que nesse início de ano eles possam prosperar. Devolve tudo aquilo que os teus filhos perderam, Senhor. Quantas pessoas estão com o coração doendo, mas nós queremos cantar que a tua fonte, tu és a nossa fonte ainda. Quantas pessoas, alguns tiveram as casas cheias no dia de ontem, mas está aqui louvando o teu nome, está aqui te adorando ainda. Alguns não conseguiram vir, Senhor, mas toma conta dessas vidas, Pai. Toma conta dessas vidas. Tu és Deus, Tu és Senhor. Tu podes fazer um milagre na vida dessas pessoas, Pai. Tu podes fazer isso, meu Senhor. Vem com as tuas mãos de poder sobre essas vidas. Vem com as tuas mãos de poder, Senhor. Proteja-nos, Pai. Nós perdemos o bem material, mas não perdemos a vida. Estamos de pé, Senhor. Tua igreja está de pé. E Tu há de dar força a essas pessoas, para que possam, ó Pai, realizar ainda os sonhos que foram escritos, ó Pai, para este ano, neste ano de alinhamento para a vida deles, Pai. Nós oramos por essas pessoas, nós entregamos no Teu altar e Te agradecemos em Cristo, sabendo que Tu és a nossa resposta. Te dou graça em nome de Jesus. Diga a todos amém. Quem confia em Deus, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Queridos, nós precisamos nos humilhar cada vez mais aos pés do Senhor. O Senhor tem tido misericórdia da gente? Tem. O Senhor tem trabalhado na nossa vida? Tem. As coisas, elas vão acontecer? Vão. Mas nós estamos de pé. Você pode pegar na mão do seu irmão e dizer: você está de pé. Você está de pé. Agora, crescemos, sim ou não? Crescemos ou não crescemos? Agora, temos de ter atitude de pessoas crescidas. Pessoas crescidas, pessoas de responsabilidade. Diga para o seu irmão: você é responsável. Você é inteligente. Amém?
Você pode fechar essa igreja, dar a mão a essa pessoa e dizer: ah, meu querido, estou contigo, vou orar por você, ore por mim, ministra sobre a minha vida. Você pode fazer isso, ministrar sobre a vida dessa pessoa, declarar a bênção de Deus, não é isso? Porque nós chegamos aqui. Declare sobre a vida dessa pessoa. Quantos estão aqui nesta noite, como o baterista que está ali, que a casa dele encheu ontem, a sua esposa está aqui, e tantos outros aqui, que pode ter perdido alguma coisa, mas hoje vieram adorar. Alguns estão em casa ainda, calculando o que perdeu, mas nós estamos aqui adorando, nós estamos aqui louvando a Deus, nós estamos aqui orando por essas vidas, nós estamos aqui, nós conseguimos chegar até aqui, aleluia. Então nós podemos nos unir e adorar o nome dele ainda, porque ainda há força para a gente. Oh, aleluia. Eu quero ser como criança. Quando a gente perde assim, como criança, te amar pelo que é. Nas perdas a gente volta à inocência, voltar à inocência. Nas derrotas, nas lutas, pensamos assim mesmo, e acreditar em ti. Mas quando crescemos, quando temos alguma coisa, cria isso aí, ó. Mas às vezes sou levado pela de crescer. E deixo de simplesmente crer. Mas você sabe que você não pode viver sem Deus, não é verdade? Sabemos disso. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, precisando de um abraço. Não sei se você tem ou não tem intimidade, mas se você pedir licença a essa pessoa e dizer assim: eu quero colocar os meus braços sobre seus braços e ter 5 minutos ou 3 minutos de oração junto contigo. Você pode procurar alguém fazer isso, por gentileza. Não deixa ninguém vazio sem alguém. Se sobrar um, pegue 3. Você pode abraçar essa pessoa que está ao seu lado? Por favor, faça isso. Junte-se com alguém, vai. Ou procure alguém, não sei. Coloque seus braços sobre os braços desta pessoa. Ministre sobre essa pessoa. Quem sabe hoje alguém na sua casa está precisando de uma intervenção de Deus. Alguém que você conhece que nesses últimos dias perdeu tantas coisas, né? Vamos aproveitar, hoje não tem tanta gente assim na nossa igreja, porque muitos estão contabilizando suas perdas, ou tentando acertar algumas coisas em casa,
mas você chegou aqui, você tem essa oportunidade hoje de colocar os seus braços sobre a vida dessa pessoa. Quem sabe os seus braços hoje são os braços de Deus sobre a vida desta pessoa. Oh, adorado é o teu nome, Deus. Vem com as tuas mãos, Senhor. Vem com as tuas mãos, meu Pai. Vem com a tua unção sobre nós. Oh, abraça-me, Senhor. Oh, abraça-me, Senhor. Oh, dirija-nos, Senhor. Oh, te adoramos, Jesus. Te buscamos, meu Pai. Tu és santo, santo Deus. Tu és santo nas nossas vidas. Oh, profetizamos sobre nós, sobre nossas vidas, nós profetizamos, Deus, tua presença de cura, tua presença de paz, tua presença de alegria, tua presença de alegria, oh, tua presença, Deus. Pai, oh, tua presença, Senhor, tua presença, Senhor, oh, tua presença, Senhor, oh, tua presença, Senhor, oh, Xanamada canta labassubias, oh, tua presença, Jesus, oh, tua presença, Jesus. Oh, tua presença, Jesus. Quantas pessoas na nossa casa estão sofrendo? Quantos estão padecendo por enfermidade? Quantos estão padecendo por depressão? Mas nós podemos orar por alguém. Clamamos tua presença. Buscamos tua presença. Declaramos tua presença em nossas vidas. Oh, declaramos, Deus. Aleluia. Diga comigo, Senhor Jesus, eu abençoo essa pessoa que está ao meu lado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê um beijo nela. Depois que você der esse beijo, dê um grande aplauso a Jesus. Abraça-me, Jesus. Oh, abraça-me, meu Pai. Abraça-me com tua presença, Deus. Tua presença, Deus. Tua presença, Pai. Oh, oh, tua presença, Senhor. Tua presença. Oh. Aleluia. Abençoe sua vida, sua família, sua geração, seus projetos. Que Deus nesse ano deposite tudo em dobro, 3 vezes mais, 4 vezes mais, 7 vezes mais, 10 vezes mais. Que seja profetizado na nossa vida hoje, porque o melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida. Quem crê assim, diga amém. Dê mais um aplauso a Ele. Mais um abraço, um beijo nessa pessoa. Pode se sentar, por gentileza. Amigos, nós vamos ouvir os nossos anúncios ainda hoje. Temos alguns anúncios para ser dito. Antes do anúncio, eu quero dizer para os irmãos que muitas pessoas dessa igreja tiveram alguns problemas em suas casas, que encheram. Algumas estão aqui, outras estão em casa. Então, se acaso acontecer alguma mobilização, nós vamos nos mobilizarmos para a vida de algumas pessoas. Eu quero pedir a sua oração nesta noite. Ore por membros dessa igreja que passaram
por esse vendaval aí desse final de semana. Só para você ter ideia, no morro onde eu moro, a parte do morro ela desceu, vamos supor, uma parte desse tamanho desceu, acabou com uma casa, a rua está interditada, as árvores desceram, no próximo onde eu moro um pouquinho mais acima, e do lado de cá tem uma parte verde, toda essa parte desceu, pessoas estão passando por momentos muito difíceis. Belfor Roxo, entre São João e Belfor Roxo, os condomínios ali, todos eles encheram, casa do diácono Giovanni entrou água toda, que ele mora no primeiro, né? Amanda fez um mutirão muito grande para dar comida a pessoas, foi um desespero muito grande. Aqui na nossa igreja encheu d'água na quinta-feira, desceu água daqui de cima, aonde nós temos lá em cima as janelas abertas, desceu água pela escada, tomou os espaços todos, as lajes começaram a vazar, os rebaixamentos de teto estão todos assim, manchados demais. Se continuasse chovendo, eles iam ser condenados. Nós temos que fazer uma obra lá em cima o mais rápido possível, porque essa chuva foi muito forte, nunca aconteceu isso pela primeira vez. As janelas não suportaram, com o peso do vento que veio para cá, a janela do meu gabinete, o gabinete entrou água, as janelas aqui elas estão forçadas, e a força do vento fez com que se rompesse algumas coisinhas que nós colocamos do lado, que é o como é que é o nome? Silicone. Nós vamos ter que fazer isso por fora de novo. Então vazou essa parte toda aqui da frente. Nós passamos na quinta-feira aqui um desespero. Eu saí daqui da quinta-feira quase 7 horas da noite para voltar. Flávio no finalzinho ainda me ajudou aí, deixei ele aí limpando as coisas lá em cima, tiramos muita água aqui. Teve hora que os braços ficaram cansados, então não tem como. Então tem de deixa acontecer. Foi difícil na quinta. Na sexta-feira nós tivemos também outro episódio aqui, também à noite, mas foi resolvido, de manhã resolvemos tudo. Então, estamos de pé, a igreja está funcionando para a glória do reino de Deus, não é isso? Não tivemos nenhumas perdas grandiosas, temos que fazer alguma coisa, se acender um sinal vermelho, não é isso? Mas estamos orando. Então, ore pela sua igreja e ore também por pessoas dessa igreja que estão necessitadas, precisando da nossa oração, precisando do nosso consolo. Amém, amados? Quero chamar a Jana aqui, Jana vai trazer os nossos anúncios, daqui a pouco eu volto com o ofertório. Amém, boa noite, família. Só aproveitando que o pastor começou a falar aqui, a nossa igreja de São Mateus está recebendo doações a partir de amanhã, 8 horas da manhã. O Léo e a Amandinha já vão estar lá, então quem quiser levar uma doação, ou se alguma família necessitada próximo, né? Acredito que daqui da nossa igreja, graças a Deus, eu até coloquei no grupo, mas ninguém precisou de roupa, alimento, mas caso alguém de lá esteja precisando, por favor, avise para a Amandinha, para o Léo, acho que todos têm o contato deles, se não tiver, podem me chamar no privado, e eles vão disponibilizar também um almoço, né? Para as pessoas que estiverem ali próximo, enfim, pessoas que moram na rua. Então, se alguém também amanhã estiver de folga, puder ajudar a nossa igreja lá em São Mateus, vai ser uma bênção para a vida do Léo e da Amanda, amém? Terça-feira, nosso culto da família, às 19h30. Estejam todos aqui, né? Vai ser bênção em nossas vidas. Na quarta-feira, às 8 da manhã, temos o nosso Bom Dia Espírito Santo, onde as irmãs se reúnem. Agora temos irmãs e irmãos se reunindo às 8 da manhã, toda quarta-feira aqui, para orar por nossa igreja, pelo nosso pastor, pelas nossas vidas. Então, quem puder também comparecer, é de 8 às 9 da manhã, gente. É uma horinha só e é bênção também na vida das pessoas. Quinta-feira, às 19h30, nós temos o nosso culto de oração. Como eu tenho falado sempre, esse culto cresceu bastante, já está próximo a um culto de terça. As pessoas estão vindo mesmo, estão acompanhando. Então, também, quem puder, tiver essa disponibilidade, a partir de 7h30, na quinta-feira. Domingo, às 8h30, temos a nossa EBD, às 10h, o nosso culto matinal, e às 18h, esse culto ao qual estamos fazendo parte. Gente, vai começar também na nossa igreja o nosso curso Casados para Sempre. Esse curso é uma bênção na vida do casal. A sua vida está maravilhosa, amém. Mas façam esse curso, tá? Porque assim, ele agrega muito na vida do casal, agrega muito ao casamento. E quem faz esse curso aqui na nossa igreja é o Departamento de Casais Família no Altar,
Quem tiver o interesse de participar, só tem 2 vagas e inicia após o carnaval, tá? Vocês podem procurar a Elaine ou o Jeremias, o Antônio ou a Roberta, estão sentados ali, o Antônio é o baterista e a Roberta é sua esposa, Felipe e Dani ou Reis e Angélica, tá? Podem procurar um deles para participar do curso, tem apenas 2 vagas. E aproveitar e falar do nosso encontro de casais de final de ano, tá? Temos apenas 8 vagas, dessa vez vai ser no Búzios Ferradura Resort. Tem ônibus, gente, que sai daqui da igreja, é tudo muito bem organizado. Se você não puder ir no ônibus ou não quiser, quer ir de carro, pode ir também. Só que também só temos 8 vagas. De 60, só temos 8. Então, quem tiver a vontade de ir, já procura o Reis também, para dar lá o seu nome, fazer sua inscrição, e o pagamento é super parcelado, é bênção na vida de vocês. E esse mês, as cestas básicas, a gente não vai precisar, gente, da colaboração dos irmãos. Muito obrigada, nós temos uma reserva pouca, mais uma reserva que a gente vai conseguir atender a família, mas quem quiser nos ajudar, porque não sabemos, né, como está a casa dos irmãos, como o pastor mencionou, quem quiser nos ajudar com algum valor para que a gente possa comprar material de higiene, água, enfim, aquilo que for necessidade do irmão, por favor, pode me procurar, ou a Tati também no final do culto, amém? Orem e participe de todas as programações da nossa igreja. A gente ainda está recebendo algumas orientações, algumas pessoas que estão nos procurando. São Mateus está em estado de calamidade, São Mateus tomou. Quem conhece o antigo PU aí? Quem conhece o antigo PU? Aquilo foi tudo tomado, praça foi toda tomada, mercado foi todo tomado, aquilo ali foi coisa louca. Você não tem ideia o que virou São Mateus, a terra onde eu moro, né? Eu moro no alto, e o morro derretendo, e lá embaixo acabando tudo. Então, é algo muito difícil, mas nós vamos vencer essa guerra. Amém, amados? Vamos vencer essa guerra em nome de Jesus, né? Que é a oração, pessoa que se encontra no CTI. Tem 2 pessoas que nos visitam, a Vanessa e o Moisés. Quem é a Vanessa? Quem é o Moisés? Se é a Vanessa? Isso, Moisés. Cadê o Moisés? Embaixo, em cima. Oi? Moisés foi abrir o mar vermelho. Fica de pé, Vanessa, por gentileza. Queria que você ficasse de pé. Queria que a igreja desse um aplauso a Jesus pela vida da Vanessa. Amém. Pode se sentar. Alguém vai chegar próximo a você. Bem-vinda. Deus abençoe ricamente. Tem um aniversariante para a gente orar. Miriam. Cadê a Miriam para a gente orar? Pedir a Deus que abençoe sua vida. Vamos orar. Essa é a mãe da doutora Thalita, né? A doutora Thalita está sumida, né? Ligar para ela. A gente gosta muito da doutora. Você também, né? Fez aniversário. Você é Jennifer. Coisa boa. Tem mais alguém? Precisa de uma oração? Não? Amém. Estenda as mãos aqui para frente. Pai, em Cristo, eu quero orar pelas tuas filhas que completam mais um ano de vida nesse mês de janeiro. Eu quero oferecê-las a Ti e que esse novo tempo seja um tempo de graça, de bênção para a vida das duas, Pai. Que o Teu nome continue sendo glorificado. Que Tu derrame bênçãos dos céus de uma forma excelente na vida das Tuas filhas. Eu quero profetizar sobre elas as Tuas bênçãos, os Teus milagres. Muito obrigado por mais um ano que Tu está concedendo a cada uma delas. Eu abençoo junto com a Tua igreja, em nome de Jesus. Todos digam amém. Aplausos a Cristo. Deus abençoe ricamente a vida das irmãs. Queridos, nós vamos fazer o nosso ofertório. Eu peço o seu amor. Esse mês tem sido também um mês de janeiro muito difícil para a nossa igreja. Nós não conseguimos ainda o valor para dar de entrada nesse novo empreendimento que nós queremos comprar para a nossa igreja. Não conseguimos ainda o valor. Se acaso a gente for comprar, ainda não conseguimos o valor. Ainda faltam ainda 37 mil reais para que isso aconteça. E era 47, né? Temos mais 10. Então, entrou mais 10 mil reais. Então, nós precisamos de 37 mil. E conto com a sua oração e conto também com o seu amor. Digo para os irmãos que aquele terreno que está lá é aquelas pedras do quebra-cabeça
que está faltando para a gente realizar um sonho. Sonho esse, repito mais uma vez, de construir uma arena naquele lugar. Esse lado aqui, né, nossa igreja, aqui vai virar um templo menor, aqui algumas salas, lá em cima a secretaria, lá embaixo algumas outras salas, mais o espaço de convivência, para fazer o Instituto de Ensino Nova Vida. Escuta isso, Instituto de Ensino Nova Vida. Aqui não vai ser um colégio, vai ser Ensino Nova Vida. Quem se matricular nesse colégio, estou profetizando, vai ser Ensino Nova Vida, sabe? É culto para as crianças, você vai assinar um contrato, igual lá na Adventista do Sétimo Dia, que são os colégios dele. Tem que assinar um contrato aqui, ó. Tem culto, tem oração. Ah, mas meu filho não é dessa religião. Posso fazer nada, minha filha. Se quiser estudar aqui, vai ser desse jeito. É um colégio evangélico e vamos lutar por isso. Amém, amados? Amém ou não amém? Agora, vão tacar pedra na gente quando esse colégio abrir? Com certeza. Não só pedra, né? Não só pedra, não é isso? Então, eu já peço as vossas orações. Para que isso aconteça, precisamos desse espaço. Peço a sua oração, a sua colaboração, o seu amor e o seu investimento. Invista na obra de Deus. Queridos, algo maravilhoso é investir na obra de Deus. Muitos não querem investir, né? Mas querem usar aquilo que algumas outras pessoas estão investindo. Essa minha palavra é para você, para que você invista a sua vida, invista também algo financeiro, para que esses projetos e esses sonhos sejam realizados. Por quê? Amanhã o seu filho ou sua filha vai ter, né, filhos, não é isso? Você vai ser avô. Aí amanhã você quer um colégio, né, um colégio de referência. Você vai ter um colégio, né, onde amigos, onde pessoas vão estar lecionando para os vossos filhos. Então, essa é uma boa oportunidade de você profetizar para o futuro, né, e também investir num futuro próximo da gente. Posso ouvir um amém? Amém. Com essas palavras, eu preciso que você separe sua oferta e vamos ficar de pé para orar.
pela vida do Rogério, por gentileza, Diácono Rogério. Amém. Boa noite, gente, tudo bem? Vou chamar o Lucas aqui para me ajudar, ele está por aí? Quando ele aparecer aí, por favor. Gente, abre a Bíblia de vocês. Vocês estão bem, né? Amém. Eu estou assim meio triste por tudo que está acontecendo, né? Como o pastor já falou, tudo que eu venho a falar aqui eu posso ser repetitivo, né? Mas tem coisas que acontecem que a gente fica impotente, né? A gente não consegue. Mas eu estava escutando o pastor falar dali de tudo que está acontecendo, o que o Léo lá em São Mateus com a Amandinha está fazendo. Então, eu consegui rapidamente ali falar com o meu coordenador e falei com ele: amanhã eu não vou trabalhar, não. Ele falou: por quê? Aí eu falei: tu viu o que aconteceu em São João e na Pavuna, né? Ele falou: vi. Tá mal tua casa? Eu falei: não. Não tá. Lá tá bem. Aí ele: imagina, então por que tu não vai vir? Eu falei: porque tem muitos amigos e irmãos meus que não estão tão bem assim. Então, eu provavelmente não vou conseguir ajudar com valores financeiros, mas eu tenho uma saúde e amanhã eu vou estar à disposição aqui na porta da igreja, que quem precisar, né, provavelmente eu devo ir para São Mateus, mas se algum de vocês estiverem precisando de alguma ajuda, a minha saúde, eu vou estar aqui disponível, a minha esposa também, tá? E a gente vai estar aí, não sei, né, se alguém precisa de alguma força. E o meu carro também, né? Não é um carro, um 4x4, mas quando eu consegui ele, eu ungi ele e falei: ó, tu vai trabalhar para a obra. E ele trabalha comigo, mas também de nada vale se na hora assim, quando a gente precisa, a gente não se doar, né? Nós, quando estávamos indo embora daqui, e a gente passou ali pelas casas que beiram o rio Pavuna ali, e a gente conseguiu ver no rosto das pessoas assim, uma tristeza de uma falta de esperança, né? Nós temos Jesus. A nossa esperança é Jesus. Mas tem muita gente que infelizmente não tem. Isso é triste demais. Mas não estou aqui fazendo nenhuma propaganda, nem lobby, não sou desse tipo de coisa. Não é do meu feitio. Mas se vocês precisarem ou conhecerem alguém que precisa de uma ajuda, de uma mão de obra, pode falar comigo que amanhã eu estou à disposição de vocês. Amém? Lucas 5, de 1 a 11, eu amo o Senhor porque eu tinha preparado essa palavra aqui muito antes de tudo isso acontecer e fala sobre algumas coisas assim muito concernentes a tudo que está acontecendo. Nós como igreja, né, nós estamos nesse momento do alinhamento. E foi uma época muito assim, vai ser um tempo muito bom para a nossa igreja, para a nossa vida. De vez em quando, na nossa vida, nós temos que botar o trem no trilho, como é que se fala, né? Às vezes a gente olha para a nossa casa, às vezes a gente olha para a nossa família, às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente percebe que durante algum tempo, muitas coisas a gente foi fazendo empurrando com a barriga. Por quê, Rogério? Porque até então tem dado certo. Mas não está uma forma excelente. Deus quer mais de nós. E o querer mais de nós, o excelente se chama alinhamento. Porque o alinhamento, ele não vai exigir só aquilo que você pode dar de qualquer jeito. Ele vai exigir de você o seu melhor. E eu queria que você lesse aqui comigo, me acompanhasse nessa leitura. Em Lucas 5, do 1 a 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. E pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas ou profundas, né?
e a todos, e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Tu és tremendo, Senhor. Eu creio que nós hoje estamos no melhor lugar que nós podíamos estar, na tua presença, diante de ti. Que o Senhor possa falar com o teu povo, Senhor, que não seja, Senhor, o meu coração nem a minha boca, mas que seja o Senhor a ministrar a tua palavra. É tudo que nós desejamos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Um dia de fracasso, um dia de frustração. Quem não teve um dia de frustração, né? Talvez Simão tenha tido mais do que um dia. É bem provável que ele teve alguns dias. Ele estava naquele momento vivendo algo para ele que era muito ruim. Você imagina você ter um comércio, você ter algo, você ser um Uber, e você sair da sua casa ali, rodar horas e horas no seu carro e não pegar um passageiro, você abrir o seu comércio e não entrar ninguém, e as contas, sabendo que as contas iriam chegar no dia seguinte, os cobradores implacáveis que não querem saber. Por mais que nós sejamos dependentes de Deus, traz para nós uma aflição. Eu mudei muito a minha relação de empregado para empregador quando o meu irmão começou a se tornar um empreendedor. Que eu vi a aflição que ele tinha, porque ele tinha compromissos. E muita gente às vezes fala assim: fulano é empresário. Não, cara. Você tem compromissos ali. Às vezes as pessoas, elas olhavam nos momentos bons ali que ele estava ali, que ele adquiria alguma coisa, mas não via o dia a dia, aquela dependência de alguém entrar naquela loja ou naquele lugar e comprar alguma coisa e aquilo ali ser abençoador para o seu negócio, para as pessoas que trabalhavam lá e para a sua vida. Mas o que estava acontecendo aqui nessa época é que aqueles homens, não só aqueles homens saíram a noite toda e não conseguiram pegar nenhum peixe. Literalmente, é o que dizem no dito popular: a maré não estava para peixe. Quantas vezes a maré não está para peixe? Muitas vezes a gente sai e nada dá certo. Você já teve um dia desse? Nada deu certo. Tu saiu de casa, meu irmão, teve um dia que eu falei assim: só falta o carro parar. Aí daqui a pouco, eu olhei para o céu assim. Mas muitas vezes esses dias que nós chamamos de dias de insucesso, ou dias de frustração, ou dias difíceis. Quem quer viver um dia difícil, ninguém vai levantar a mão, você não é louco. Ninguém quer viver um dia difícil. Agora, quando leio essa palavra, essa simples palavra que eu estou trazendo para vocês, eu aprendo que Deus, ele tem o poder de transformar dias de fracasso, converterem esses dias para os dias de sucesso. É porque nós temos também uma cultura de achar que todas as vezes que a porta está aberta, é uma bênção.
Isso é cultural. Se você chegar ali em alguma avenida com o teu carro e todos os sinais estiverem verdes, tu vai falar, meu Deus, Deus está comigo hoje, vai estar tudo certo. Todos os sinais verdes. Mas o que acontece? Tu vai num vermelho, no outro vermelho, meu Deus, hoje... Mas a gente tem essa cultura de achar que quando as coisas estão fluindo, a gente tem até essa palavra é muito natural na nossa boca. Quando flui, é porque Deus está no negócio. Só que, cara, tem uma palavra que é muito tremenda que ela diz: a porta que Deus fecha. Mas eu tenho uma notícia para você também. A mesma palavra ela diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Agora, quando Deus fecha a porta, é ruim? Muitas vezes para nós é. Mas nesse dia frustrante de Pedro, talvez tenha essa porta fechada, ou esse dia ruim, ou esse dia de fracasso, noite no caso dele, tenha sido bom, porque aquilo desencadeou no maior encontro da vida dele. Aquilo fez a virada de chave. Sabe, às vezes, muitas vezes, eu não queria falar para vocês e trazer uma pregação aqui para vocês, a pregação das coisas difíceis, né? Que a pregação, aquele tipo de pregação e ensinamento que você tem que sofrer muito para depois você vencer. A pregação Rock Balboa, quem é da minha época, né? O cara apanha até o 20º round, aí no 21º ele dá um soco no cara, o cara cai, aí sofreu, mas venceu. Às vezes a gente valoriza muito isso. Eu não estou falando disso, tá, gente? Eu estou falando que muitas vezes Deus usa a frustração para que você venha prestar atenção melhor nele, para ter o teu coração. Pedro estava na hora certa, no lugar certo. Ele estava na hora certa, no lugar certo. Talvez ele estava na hora certa, no lugar certo, porque faltou peixes, o dia foi ruim, porque pode ser que se ele tivesse tido um dia muito bom, ele estaria contando os peixes, ou contando o dinheiro que ele vendeu os peixes. Muitas vezes nós estamos ocupados com as nossas vitórias e não conseguimos enxergar Jesus. Mas naquela noite, ou naquele dia, Pedro estava ali, naquela praia. Um aparente fracasso. Existem fracassos que se convertem em sucesso. Tem coisas que são fracasso para o homem, mas são sucesso para Deus. E tem coisas que são sucesso para o homem, mas são fracassos para Deus. Pedro estava no momento e no lugar certo. Mas olha isso, por que, Rogério, ele estava no momento e no lugar certo? Porque aquele dia, Jesus marcou para fazer um alinhamento com Pedro. Um alinhamento de propósito. E eu queria falar com vocês nessa noite sobre alguns pontos sobre o alinhamento de propósito. Sabe, aquele homem que estava ali pescando, e a própria palavra diz que os outros eram sócios deles, ou seja, naquele ramo provavelmente ele era um cara muito bem sucedido. Por mais que a gente fale que Pedro era um grosseirão, um cara iletrado, uma pessoa que tem uma personalidade sanguínea, ele ali naquela atividade ali, parecia que ele era bem sucedido. Ele estava ali provavelmente acostumado de ter noites de pesca abundante. Era um conhecedor daquilo que ele fazia. Ele era um pescador. Ele e alguns que estavam com ele. Aquela noite frustrante trouxe para ele uma tristeza. Para os demais também. A palavra não diz se eram noites consecutivas de falta de pesca ou falta de peixe. Mas eu sei que naquele momento ali, aquele homem não podia ficar feliz. Estavam ali limpando as redes. E de repente, quem estava ali pregando para a multidão? Jesus.
Jesus de Nazaré. No momento de frustração, Jesus estava naquela praia pregando para uma multidão. A palavra diz que a multidão estava ali para escutar a palavra de Deus. Ela tinha sede, ela tinha fome, ela estava querendo escutar mais do Senhor. Jesus estava sendo comprimido pelas pessoas e ele falou assim para Pedro. Ele viu 2 barcos e falou, um era de Pedro, e falou, Pedro, afasta o barco um pouquinho da areia para a praia. E eu falo para vocês que o primeiro ponto que eu separei aqui para o alinhamento é: está disponível para fazer o que é simples. Sabe, a disponibilidade para fazer o que é simples. Você já percebeu? Eu não sei se você já percebeu que muitas vezes, quando Deus quer fazer um alinhamento com você, a primeira coisa que Ele pede é algo que você consegue fazer. Não é nada extraordinário, não é nada de outro mundo, nada que você vai arriscar a sua vida, os seus bens, os seus sonhos. Ele pede uma coisa simples. E naquele dia, Jesus estava pedindo uma coisa simples para Deus, para Pedro. Jesus pediu a Pedro que afastasse o barco um pouco da praia. Sabe o que eu vejo? É que a mudança, ela sempre vai começar por uma forma simples. Sabe, como o pastor estava falando aqui, muitas pessoas perderam coisas, mas eles optaram por fazer uma coisa simples. Porque Deus pediu para Pedro algo que ele consegue fazer. Talvez nós não venhamos conseguir a cuidar de tudo aquilo que foi perdido, mas tem uma coisa que eu consigo fazer. O que, Rogério? Vim adorar o Senhor. Então eu vou fazer aquilo que dá para mim fazer, aquilo que Deus pediu para mim fazer. Eu vou para Ele, diante dEle, entregar o meu louvor, entregar a minha adoração. Ele começa de uma forma simples, quando Deus nos pede o que a gente consegue. Deus não vai pedir para aquilo para você que consegue fazer aquilo que você não consegue fazer. Talvez você não consiga tirar um parente seu do hospital. É bem provável que não. Talvez você não consiga convencer alguém a entregar a vida para Jesus. Talvez você não esteja encontrando saída para o seu momento financeiro terrível. Mas você pode fazer o que é simples. E é o que vocês estão fazendo nessa noite. Estão aqui na igreja adorando o Senhor. Apesar de tudo que possa estar vivendo, você está aqui. Você decidiu dar o passo da adoração. Você decidiu buscar aquele que pode realmente fazer algo extraordinário. Fazendo o teu simples, você pode mover um milagre na tua vida e na vida dos teus parentes. Um passo simples. Sabe qual o pedido de Jesus para o alinhamento com Pedro? Ele pede que Pedro afaste um pouquinho o barco. E ele começa com aquilo que Pedro podia fazer. Pedro estava disponível. Esteja disponível para fazer o que assim. Às vezes, é muito engraçado isso. Às vezes acontece na igreja, às vezes acontece no mundo corporativo. Você fala algo para uma pessoa assim. Eu já tive liderança no meu trabalho. Eu falava assim: estou precisando de um cara igual você. Aí o cara se enche, né? Ele fala assim: opa! Aí eu falei assim: para fazer isso aqui para mim. Aí ele acha muito simples. Aí ele fala assim: isso não. Eu acho que ele achou que ia ser uma coisa. As pessoas não querem fazer o que é simples. Elas querem fazer só aquelas coisas, sabe? Grandiosas, né? Estupendas. Mas o simples, procura-se pessoas que façam simples. Eu achei muito maneiro o pastor lá dos Estados Unidos, aqui, Rangel, eu esqueci o nome dele. João Rangel. Ele falou que lá nos Estados Unidos tem uns slogans muito legais, e ele estava falando lá o pastor lá, a gente está botando o slogan lá agora, não é bem-vinda pessoas perfeitas, né?
Não queremos pessoas perfeitas aqui. E existem esses slogans que são muito legais, né? Aqui não é lugar de pessoas perfeitas. Porque às vezes a gente fica buscando nos crentes, nos líderes, nas pessoas que estão dentro da igreja, super-heróis que não errem. E quando você vê um cara fazendo só o simples, você fala, eu queria um super power líder jovem, cara que voasse, cara que... Não, ele é muito simples. Mas Deus está procurando aqueles que estejam dispostos a fazer, disponíveis a fazer o simples. Agora tem um outro ponto para você. Pedro se mostra disposto. Disposto, é? Porque antes ele estava disponível. Mas agora Pedro está disposto. Por quê, Rogério? Passa o slide lá. Disposto a ouvir Jesus falar com os outros. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus vai lá, entra no barco de Pedro, senta no barco de Pedro e vai falar com os outros. Imagina Pedro, um cara sanguíneo, o cara agitado, o cara acostumado a... Imagina Pedro depois de ter vivido um dia frustrante. Sabe por quê? Porque no nosso coração, quando a gente vive um dia ruim, a gente quer que Jesus fale com a gente. Eu quero ser o primeiro da fila. Eu vim aqui para a igreja, eu quero Jesus falar. Jesus tem que falar comigo. Mas o que acontece aqui? Jesus usa o barco do Pedro. E não fala nem com o Pedro direito. Ele só fala com o Pedro assim: Pedro, afasta para lá. Então, quando o Pedro afasta, ele entra. Não pergunta como é que foi a pesca, o que está acontecendo, por que ele está com a cara assim. Ele vai lá e começa a pregar para as pessoas. Segundo passo, tem que estar disposto a ver Jesus, a escutar Jesus falar com os outros. Sabe, é muito engraçado a nossa vida cristã, né? Eu estava falando para vocês sobre super-heróis. Quantas vezes nós subimos nesse altar e às vezes trabalhando aí por baixo, na igreja ou em outro lugar, você é usado para abençoar o outro, mas a sua bênção mesmo não chegou. Isso é muito louco na vida do... Talvez você vai perguntar para um dos músicos aqui, que tocam aqui e que abençoam a nossa vida, e o cara, poxa, cara, eu vi, as pessoas ali estão recebendo, mas eu ainda estou esperando a minha, a minha bênção chegar. Teve uma vez que eu ministrava louvor aqui, eu estava desempregado, cara. E eu fui fazer uma ministração aqui dos muros de Jericó na hora do louvor, e eu falei assim: meu irmão, talvez a tua vida está precisando de um grito, para você se liberar dessa prisão e derrubar as barreiras que estão na tua frente. E falei aquilo ali tudo. E aí depois, quando passou uma semana, veio alguém e falou assim: cara, tu tem aquela ministração que tu deu? Eu falei: tem. Cara, Deus abriu a porta de emprego para mim. Aí eu falei: no meu barco, Jesus. Tá ligado? O barco era de Pedro, meu irmão. Tem que falar com ele primeiro. É porque muitas vezes nós pensamos assim. Mas Jesus falou com o povo. Jesus pregando para o povo. Aí Pedro assim, né? Será que... muitas vezes a gente pensa que Jesus está sendo indiferente com a nossa causa. Falou com todo mundo e não falou comigo. Tem gente que às vezes o profeta está entregando, ele fica até assim, ó, chegando para perto assim. Não, irmão, a palavra não é para tu não, é para ela aqui. A gente quer tanto escutar Jesus falando com a gente, que às vezes a gente quase entrega para o profeta o que ele tem que falar com a gente. Jesus não falou nada não, que eu tenho que receber aquela causa. Mas o que acontece aqui é que ele estava disposto. Porque não adianta só você estar disponível, você também tem que estar disposto. Disponível é uma coisa, disposto é outra. Primeiro passo, ele estava disponível. Mas não adianta só estar disponível, tem que estar disposto.
Porque senão você não consegue alinhar. Tem que estar disposto. Mas deixa eu falar algo para você. Depois que Jesus falou com o povo, Jesus virou e falou algo particular com Pedro. Ah, meu irmão. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Vira para o teu irmão. Você que não gosta de fazer muito isso, vai falar assim: vai chegar a tua hora de Jesus falar com você. Vai chegar a hora dele falar com você. Nós temos que esperar a nossa hora com paciência, a nossa hora de ouvir. Nós temos que se alegrar com aqueles que estão recebendo primeiro que a gente. Hein? Que bênção, recebeu primeiro que eu. Mas só que a gente quer que Jesus resolva o nosso caso primeiro. Né? Às vezes a gente quer que... às vezes eu não entendo as ambulâncias. Teve um dia que a ambulância lá tacou 3 motoqueiros pro alto. Aí eu fiquei pensando, tá levando um cara para socorrer e mata 3? Às vezes a gente é assim. A gente quer colocar nossa causa mais importante do que as pessoas. Mas quando Jesus terminou de falar com o povo, diz a Bíblia que Jesus se volta e fala com Pedro. A hora de Jesus falar com você vai chegar. Agora o que ele fala? E sabe uma coisa que é muito engraçada? Não existe alinhamento sem comunicação. Eu sempre falo que eu fiz um curso aqui muito bom chamado Aliança. E eu aprendi muito sobre comunicação. E se vocês quiserem fazer o curso, não é jabá não, é só procurar o Antônio, a Cris, o César e a Patrícia, ou a Silvana e o Daniel e outras pessoas também que trabalham com eles. E esse curso fala, eu vou dar um spoiler aqui, não pode muito não, tá? Sobre comunicação, fala muito sobre comunicação. A comunicação é importantíssima para o alinhamento. Importantíssima. Não consegue fazer alinhamento sem comunicação. Eu me lembro que eu trabalho ainda com transmissão, trabalho com tecnologia. A gente subia nas torres e muito tempo atrás não tinha essa tecnologia, esses equipamentos que tem hoje. Eu tinha que alinhar uma torre de uma cidade com outra do interior. E as torres ficam em lugar alto. E a gente tinha um trabalho tremendo que a gente ligava no celular e falava, vira para a direita, mas tu não sabe nem se o cara lá sabe o que é a direita e o que é a esquerda. E a gente nunca conseguia se encontrar, até que tiveram uma ideia. Lança sinalizadores. E aí a nossa comunicação era visual. O cara lançava um sinalizador, opa, aí virava aquela antena lá que fica lá no alto. E aí fazia uma comunicação de transmissão. Não tem como você alinhar sem comunicação, cara. A comunicação é importantíssima. Talvez você está em casa querendo alinhar a tua família, mas não fala com ninguém direito. Não tem comunicação. Mas Jesus, ele sabia que para alinhar um propósito, ele tinha que falar com Pedro. Então saiba de uma coisa, eu tenho certeza que se você está aqui, disposto e disponível, Deus vai falar com você. Isso é certo. Se o teu coração está aberto e você está disposto, querido, Deus vai falar com você. E não precisa eu rodopiar nada contra, tá, gente? E nem falar nada em mistério para você escutar a voz de Deus. Você não depende de mim. Isso que é o mais legal. Que eu posso errar, cara, eu sou humano. Agora, o que está acontecendo aqui? E eu falo de trabalho, eu lembro logo dessas coisas. Então, uma vez, cara, eu trabalho com tecnologia e muitas vezes vem equipamentos de fora. E 2015, 14, estava chegando muito equipamento da China. E aí, cara, normalmente vinha o equipamento e vinham os caras lá, que eram do país lá e tal, para eles ajudarem lá a ensinar como é que fazia para mexer com o equipamento, para instalar, para configurar, enfim. E nessa época veio muito chinês para o Brasil. Muito chinês. E aí o patrão lá falou assim, Rogério, tu vai ter que fazer uma viagem para Gruçaí e você vai ter que ir acompanhado com um rapaz, porque é o equipamento da Huawei. Eu falei, de boa. Aí ele falou assim, só que só tem um porém. Eu falei, que? Ele é chinês. Como é que tá o teu mandarim? Aí eu falei, nunca tentei falar não.
E aí ele falou assim, mas tu fala arranha alguma coisa em inglês? Eu falei, eu prefiro mandarim. Porque eu falo flango, né? Carne. Eu sei falar assim, TC60 dá troco. Cara, o cara botou o chinês junto comigo para 5 horas de viagem, meu irmão. Tu imagina a comunicação. Aí sentou aquele cara, porque, assim, eu não sou preconceituoso, não. Mas eles parecem tudo igual, né? Sentou com um saco de... Parece aquele negócio de alpiche, né? Um negócio comendo aquilo ali. E eu vou andando ali, cara, eu gosto de conversar muito. Uma viagem longa, irmão. E o cara comendo aquele negócio ali, eu olhava pra ele e falava assim, hi. Eu vejo no filme, né? No filme, hi. Hi quer dizer alguma coisa, mano. Hi. E aí, cara, eu falei, cara, tipo assim, o meu chefe falou assim, cara, quando você quiser alguma coisa importante dele, coisas gestuais, vai gesticulando. Cara, não dá certo. Vai por mim. E eu, cara, eu ainda fui pior do que isso. Você acha que isso é o pior? Eu parei para beber água. E aí eu fiquei, ele estava querendo falar alguma coisa, né? E aí eu tentando ali falar com ele e tal. E ele sabe um pouquinho de inglês, porque ele viveu muito nos Estados Unidos. Na verdade, ele viveu quase a vida dele toda nos Estados Unidos, que ele falou. E aí, cara, eu estava falando com ele, assim, tentando falar, né? E aí teve uma hora que a gente voltou, eu comprei água, dei água para ele. Eu não aguentava mais ele comer alpista e beber uma água, cara. Tá passarinho, bebe água, né? Cara, o cara voltou e ele começou a apontar pro carro, falar alguma coisa do carro. Aí tá assim, carro, não sei o quê. Ele falando comigo assim, gesticulando, eu tava meio que entendendo, eu falei, tal. E não sei se vocês já pegaram naquela época, a BR-101, cara, ela era mão dupla, era mão única. E aí ele falou assim, tal, dirigi, pai, já estava ficando meio karaokê, falando de direção, falei, tu dirige, né? Tu também dirige? Pá, dirijo. Pega um pouquinho esse trecho aqui, meu irmão, a pior coisa que eu fiz na minha vida. O cara entrou no carro, ligou o carro de boa, tu via que ele dirigia mesmo, tal. Ele mostrou até a carteira dele, tudo em chinês, não entendi nada, né? Deixa eu ver se está na validade. Cara, e aí era um trecho muito curto que a gente já estava chegando ali em... eu esqueço o nome, Casimiro de Abreu. E estava muito vazia a pista, estava muito cedo. E aí a gente saiu do posto, ele jogou na contramão. Aí eu pensei, aí tinha umas obras assim, alguma coisa, enfim. Daqui a pouco ele vai voltar para a mão normal, né? E aí ele foi na contramão, velho. 60, 70, 80. E ele falando na língua dele, tipo assim, o carro é bom, né? E eu preocupado aqui, para ele, mas a pista estava vazia muito cedo. E eu já estava assim, ele falava alguma coisa, eu falei, vem para cá. Aí eu acho que na cabeça dele ele estava certo. Eu tenho isso na minha cabeça, ele veio dos Estados Unidos, sei lá. Eu acho que ele estava certo, ele achava que estava certo. E eu queria, a comunicação, entendeu? Eu venho para cá. Cara, daqui a pouco eu olho lá embaixo uma carreta. Aí eu falei assim, ô China, aí eu já comecei, sabe, a ser agressivo. Vem para cá, rapaz, vem para cá. Meu irmão, eu sei que teve uma hora que ele começou, ele falava como se o caminhão tivesse errado, sabe? E aí ele jogou para esse acostamento, sai do carro. Aí ele saiu do carro, aí ele faz, sai. Aí entrei no lugar botei o carro no lugar legal, fui, aí fiquei olhando para ele assim, Xing Ling. Ai. E aí eu fui, mas depois eu peguei amizade com ele. O nome do cara era Salsichão. Eu chamava ele de Salsichão. Salsichão. Mas o que eu estou falando para você? Eu tive vários casos assim na minha vida de trabalhar com uma pessoa que era de outro país. A comunicação, ela é importantíssima, cara. O difícil, às vezes, num grupo, na família, numa organização, numa empresa, é que todos falem a mesma língua. Sem essa comunicação, não tem alinhamento.
Porque o alinhamento, ele vai ver primeiro pelo entendimento. E aí, se você não entende... E agora Jesus estava olhando para ele, e ele não estava escutando uma voz que estava sendo no coletivo, ele estava escutando um direcionamento pessoal. Jesus olhou para ele e falou assim: Lion, faz isso que eu quero. Não tinha dúvida. Não era uma coisa assim, está falando com o povo aí, de repente é para, sei lá, não sei. Ele falou para Pedro: leva o barco para o profundo. E agora, cara, o alinhamento, ele fica mais difícil. É um momento que o alinhamento fica mais difícil, porque necessita que você vá pro fundo. Até então, ficávamos no raso, mas vai ter um momento que Deus vai precisar, que para que você venha se alinhar, o teu coração, o teu desejo, o teu futuro, aquilo que tu tem como plano, com aquilo que Ele tem como propósito para a sua vida, você não consegue fazer isso no raso. Você não consegue tomar uma decisão no raso. Você não consegue confiar no raso. E sabe que eu amo Pedro? Cara, Pedro é igreja, cara. Se você for ver a personalidade do Pedro, Pedro é gente. Fala mais que a boca. Tem vezes que ele é assertivo, ó. O senhor é o Jesus. Oh, mas tem vezes que ele é usado pelo capeta. É nós. Ele é vacilante, ele vai, ele se levanta, ele cai. Sabe o que eu acho legal? A resiliência de Pedro. Pedro foi o único discípulo que foi chamado de Satanás, cara. Ele continua. Eu amo a vida de Pedro. Quando eu vejo assim, cara, esse discípulo, ele tinha umas coisas assim muito características. Jesus não desistia dele. Existem vários ciclos de proximidade, de particularidade que Jesus faz. Os 12, a multidão, depois os 12, depois os 3. Pedro estava nos 3. Por que vai ter que deixar um cara ogro entre os 3? É porque ele tinha uma coisa diferencial. Pedro, cara, andava com um facão do lado de Jesus, meu irmão. Quando os caras vieram prender Jesus, ele cortou a orelha do soldado. Mas olha bem, cara, se você for ver bem na história, você cortar a orelha de um soldado romano, tu tem que ser muito cabra. Não é assim não. As pessoas falam, Pedro foi covarde nada, cara. Então Pedro era esse cara. E quando Jesus fala com ele, o que é bonito nessa história é que ele fala assim: Senhor, é óbvio, quando a gente está frustrado com alguma coisa, a primeira coisa que acontece na nossa vida, a gente começar a externar nossas frustrações primeiro. A gente fala assim: Senhor, eu estou passando um perrengue aqui e tal, mas como o Senhor falou, eu vou lançar. Isso é forte, cara. Talvez você esteja aqui frustrado. Não vejo saída, não estou vendo saída, não sei o que eu vou fazer, mas porque o Senhor falou, eu não enxergo, eu não consigo ver o que o Senhor está vendo. Eu estou sendo sincero, eu amo isso do Pedro. Ele é sincero. Porque às vezes a gente está falando assim, eu acho muito legal essa parada espiritual, que todo mundo espiritualiza tudo. Eu estou vendo anjos, aí você está aqui assim, ó. E você, Rogério? Eu também. Não está vendo nada. Pedro está falando para ele: Senhor, o Senhor quer que jogue longe. Só que eu estou falando para o Senhor, eu sou pescador. Eu tenho muito tempo nesse ramo. Eu já fui lá, já rodei isso aqui tudo, joguei, mas não aconteceu nada. Essa é a minha frustração, essa é a minha tristeza. O senhor entende? Mas porque o Senhor está falando, eu vou lançar de novo. Cara, isso aí é ir contra aquilo que você entende como certo. Isso é o mais poderoso no Espírito Santo que te convence. É você não ver e pisar. É você não entender, de repente até não acreditar, mas ir por uma palavra. Por uma palavra. Não é pela sua convicção humana, é porque você entende que dali sai algo que pode trazer a vitória. Você é louco. Pedro era doidão.
E ele lança. E ele tem Ele fica perplexo com aquilo que acontece, é muito peixe. Vamos falar assim numa loja, é a maior venda da história, da loja. As pessoas vão lá, cara, a gente não vai dar conta, chama os outros para ajudar. E ele vive aquele momento ali, ele entende aquilo ali, foi um milagre. Um alinhamento. Disposto a falar, a ouvir Jesus falar com os outros. Pula para mim, por favor. Confiante para ir profundo. Pula. Porque para você ir profundo, você tem que ter confiança. Você tem que acreditar. Você tem que ser obediente. Pula para mim, por favor. Ir para o profundo é confiar e obedecer. Agora, para você tirar o barco da praia, você tem que tirar umas cordas que te amarram algumas coisas na praia. Porque o objetivo mesmo do barco, a Karina fala assim, a gente foi em Arraial do Cabo agora, a gente foi para Paraty, pegou um barco legal pra caramba e tal, fomos em Arraial do Cabo agora, o barco balançava pra caramba, né? A Karina, pô, aqui é estranho. Eu falei, é diferente. Mas o objetivo do barco é esse. É estar lá, no mar. É o balanço. O objetivo do barco não é ficar parado ali no porto, não. Quando ele está parado no porto, ele está fazendo alguma coisa, mas o objetivo dele é para sair dali. Ele foi feito para navegar em águas profundas. O cara falou assim, aqui nós estamos a 8 metros de altura, daqui a pouco ele falou, agora nós estamos em mar aberto. Não sei quantos metros, 20 e pouco, 30, 40 metros de altura, de profundidade. Eu falei, opa! E a Karina pula, cara. Eu boto 4 macarrão. Ainda fico assim pensando. Ela pula. Mas ele quer que você vá para águas profundas. Eu botei algo aqui para você. Ir para o profundo significa sair do raso. Tem gente que não consegue sair do raso porque o barco está preso, atracado. Preso em convicções que não te levam a lugar nenhum. Com um barco atracado, você não vive o que Deus tem para você. E agora o alinhamento fica mais difícil, porque ir para o profundo é o que separa os meninos dos homens. Já escutou essa frase? Aqui você separa os homens dos meninos. Por quê? Porque ir para o profundo exige a você responsabilidade. Tem muita gente que não quer. Eu não falo responsabilidade de... Eu falo assim, porque quanto mais lhe é dado, mais é cobrado. E às vezes ficar no raso é mais cômodo para nós. Ir para o profundo é o que separa aqueles que só ouvem daqueles que realmente praticam. Ir para o profundo é o que separa aqueles que entregam sua vida pela metade e aqueles que se entregam por inteiro. Você aqui nessa noite, quem quer se entregar por inteiro para Jesus? Faz assim com a mão assim. Senhor Deus e Pai, há aqui teu povo que quer se entregar por inteiro para ti, Deus. Fala no coração deles. Leva eles para lugares profundos. Traz o seu mistério para o coração deles, para que eles sejam convictos daquilo que tu tem como promessa de propósito para a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Se você acredita nisso, aplaude ao Senhor, né? Deus vai te levar para o profundo, querido. E aí, ele vê aquela maravilha, e aí, no JPEG a gente está falando sobre convicção. E agora ele se convence que tem que seguir aquele caminho. Ele é tão convicto, sabe o quê? Às vezes eu falo aqui para vocês, quando eu estou falando sobre oferta, que o dinheiro, em alguns momentos, se torna coisa espiritual. Quando você larga coisas materiais para seguir Jesus, meu irmão, isso é muito espiritual. Você entende uma coisa poderosíssima, que o seu Senhor não é o dinheiro. Eu não estou falando aqui, vocês não estão me entendendo, obviamente. Eu não estou falando aqui para você largar tudo, tua casa, não é isso. Ele está falando assim, porque antes ele pescava para ter lucratividade.
Mas Deus trouxe algo novo para ele. Você agora é pescador de homens. E aí o interessante disso tudo é o seguinte: a atividade de pescador continuou. Deus não trouxe nada novo para ele assim. Agora você vai ser músico, saxofonista da igreja. Não, Deus falou assim: tu vai ser pescador. Eu já sou, de homens. A atividade continuou, mas o propósito mudou. Ele continua. Sabe por quê? Às vezes a gente está no mundão lá e você é muito bom numa coisa. Tu fala assim: quando eu entrar na igreja eu paro de fazer isso. Não! Deus quer te usar nisso que você é bom. E talvez esse seja a grande religiosidade das pessoas. Que elas chegam na igreja e falam assim: eu quero ser pregador igual a ele. Não, cara, Deus tem algo específico para você. E talvez você já faça isso, mas para os homens. Mas naquele dia ele teve uma convicção. Deus falou para ele: eu quero que tu seja pescador de homens. Jesus fez muitas coisas na vida de Pedro, mas não foi de uma vez só. Ele começou a caminhar com Jesus, ele viu muitos milagres. Pedro deu muitas bancadas. Você lê toda a Bíblia, você sabe disso. Pedro precisou ser desconstruído, cara. Quando Jesus foi levado à cruz e morto, ele ficou tão mal que ele voltou para o plano dele, porque ele tinha traído Jesus. Pedro traiu Jesus de uma forma muito literal. Ele foi perguntado se ele conhecia aquele homem. Ele falou: não. Então ele, na verdade, ele negou Jesus. Deixa eu usar a palavra certa. Ele negou Jesus de uma forma muito literal. Ele falou assim: não conheço, não ando com ele, não sou um deles. Quantas vezes, às vezes, a gente não fala isso, mas em gestos e em atitudes a gente faz. Quantas vezes? Sabe, ele foi tomado de uma culpa. Culpa essa que eu falei com vocês no começo. Porque o homem de Deus tem que ser um super-herói. E Pedro, nesse momento, ele desalinha aquilo que Jesus tinha alinhado. Ele larga, ele voltou a fazer aquilo que Deus tinha tirado dele. Sabe, uma vez, eu já estou terminando, tá, gente? Eu era de uma igreja, e aqui eu não quero falar com a igreja, qual é o pastor, mas a gente servia numa igreja logo no começo do nosso ministério, e nós recebemos uma palavra, porque nós queríamos sair de lá. E o pastor ficou sabendo, nós recebemos uma palavra que nós iríamos, se saísse de lá, nós iríamos passar fome. Ia ter que voltar na igreja para pedir cesta básica. Isso acelerou o processo da minha saída. Uma palavra pesada, cara. Eu trabalhava e por coincidência, alguns dias depois disso eu fui mandado embora. Imagina a cabeça do cara. Uma baita de uma frustração. Quando eu estou com a Karina em casa, eu falei: o que a gente vai fazer agora? Estou desempregado. E aí, passou uma semaninha, eu já convertido, assim, crente mesmo. Eu recebo uma ligação, eu falo assim: ó, Rogério, e aí, rapaz, como é que tu tá? Eu falei: tô bem e tal. Rapaz, sabe aquele pagodinho que a gente fazia lá na Praia da Bica? Tem. O Alvin tá montando um grupo de novo lá, faz um banjo pra gente lá. Mas qual é o lance? É tanto por semana. Falei: opa. Sabe, é engraçado essa coisa, né? Parece que você, quando você é desalinhado, você é atraído. Quantas pessoas nós não encontramos às vezes na rua, que era uma bênção na mão de Deus, mas voltou para aquilo que ela fazia, da onde Deus tirou ela. Sabe, tem um momento ali da palavra de Deus, quando, isso para mim é muito forte, quando Jesus, ele ele vai na hora que ele falou que iria, ou que ele queria, e vê Lázaro já morto, fazia alguns dias, já cheirava mal, e aí ele chega naquele lugar, tá todos desesperados, e as irmãs de Lázaro já estavam
assim, já convencidas que aquele quadro não ia mudar. E falou com Jesus até de uma forma assim, triste: o Senhor não chegou, ele morreu. Jesus tinha falado que aquilo não era para a morte, mas para que o nome do Senhor seja exaltado. Jesus ali, a palavra de Deus fala que Jesus chora, não por uma debilidade de Jesus, mas porque ele se comovia com a dor do próximo. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Mas uma frase que às vezes ela bate no meu coração, bate na minha mente, no meu coração, e ela é forte, ela não serve só para aquele momento, ela serve para vários momentos da nossa vida. Jesus, depois de chorar, ele olha para as pessoas e fala assim: me leve para onde vocês sepultaram. Aquele sonho que eu coloquei no teu coração, me leve para onde vocês sepultaram. Aquele propósito, aquela chamada que eu te dei quando eu falei naquele dia com você, me leva aonde você sepultou. Você sepultou. Me leva aonde você sepultou. E ali, Jesus, ele vai para um lugar aonde Pedro já estava querendo sepultar aquilo que foi dado para ele. E por incrível que pareça, a história parece que se repete. Os caras vão fazer uma pesca e não pegam nada. Então Jesus fala assim, vai e joga para lá, joga para a direita. Eu podia falar uma brincadeira aqui, falar se jogasse para a esquerda só ia ter lula, não ia ter peixe. Mas Deus falou para ele jogar para a direita. E eles vêm com a rede cheia de peixe. Logo depois, Jesus vai conversar com Pedro. E Jesus pergunta para Pedro assim: Pedro, tu me amas? E ele fala: eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Tu apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Amo, Senhor, tu sabes. Então, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava fazendo com ele? Você saiu do propósito, mas eu estou aqui para alinhar o propósito de novo, para realinhar esse propósito. Eu estou te chamando de volta ao lugar que eu estabeleci para você. Sabe, talvez você tenha entrado por essas portas aqui por mais um dia de frustração, uma semana de frustração, um mês, não sei. Talvez, se você olhar para a sua vida agora, você não está vivendo alinhado com aquilo que Deus já estabeleceu para a tua vida. Mas tenho algo para te dizer: o mesmo Deus que te chamou e que te encontrou, Ele é o Deus que pode realinhar tudo aquilo que Ele já colocou, que Ele já estabeleceu para você. E Ele marcou um encontro com você aqui nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé. Tem um encontro marcado. Cadê a galera do louvor? Sabe, quando Jesus vai encontrar com Pedro, cara, eu acho que ele toma um susto. Eu acho que ele toma um susto. Dá um tom aí, filho. Eu acho que ele toma um susto, que ele pensa assim: pô, ele me achou aqui. Ele me achou aqui. E aí, cara, Jesus faz uma pergunta simples para ele, sabe? Jesus é de coisas simples, sabia? Por isso que eu gosto do The Chosen. Que ele mostra um Jesus muito simplesão, assim, é muito legal. Mas eu acredito que Pedro, na cabeça dele, fica embolado. Falou assim: por que eu? Por que ele veio? Por que ele insiste em mim, cara? Eu sou o cara mais improvável aqui. Por que ele insiste, cara? Eu erro, eu falo errado. Os caras falaram lá que eu puxei, fui violento, cortei a orelha do soldado. Eu neguei ele.
Talvez eu acho que Pedro falou para ele assim: porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus. Se contra o céu e contra... O que Pedro falou para ele? O que Deus falou? Eu quero enxugar teu pranto, te fazer sorrir. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Deixa eu falar algo para você nessa noite, querido. Eu não sei qual foi a sua expectativa, mas o que eu quero dizer para você é que Deus te quer, Ele te deseja alinhado com Ele. E você pode até estar pensando assim, cara, como é que Ele me achou aqui? É porque antes de você sair de casa, Deus já estava contigo. Ele marcou esse encontro aqui. Ele marcou esse encontro aqui com você essa noite. E Ele falou assim: hoje é noite de realinhar o meu propósito. E eu queria nessa noite te convidar, você. Rogério, eu estou desalinhado com aquilo que Deus preparou para minha vida. Eu quero me realinhar com Ele. Eu sei que muitas vezes a gente tem muitos apelos na igreja, sabe? Mas para Deus também é importante não só você estar convencido, mas a sua declaração e atitude. E eu queria te convidar aqui na frente. Rogério, eu quero realinhar minha vida com Deus. Sabe, eu já tive muitas frustrações na minha vida, mas hoje eu quero algo diferente da parte dele. Eu quero ir para o profundo. 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 Deixa eu falar algo para você. Eu estou terminando. Deixa eu falar algo para você. Sabe qual é o problema nosso? Rogério, eu não me vejo, mas Deus te vê. Rogério, eu não tenho capacidade, mas Deus vai te dar capacidade através do Espírito Santo de Deus. Sabe, 2024 está começando. Nós estamos no começo de 2024. Não adianta você chegar no final do ano e vir com a convicção. Deus está falando com você agora. Eu não vou insistir para você vir para cá. Porque aquele que escutou a palavra e foi convencido pelo Espírito Santo, ele sabe muito bem da onde Deus tirou ele. Ele sabe muito bem da onde Deus puxou ele, aonde que Deus foi buscar ele. E hoje Deus está falando com você nessa noite assim: filho, eu quero ser o teu Deus de novo. O Deus que te dá direção, o Deus que te mostra o caminho, o Deus que fala contigo no secreto. Você pode estar frustrado, você pode ter tido um dia mau, você pode ter tido uma vida, a tua vida pode não estar muito boa, mas eu quero realinhar com a tua vida hoje. Eu vou falar aqui com o Flavinho, que ele trouxe aqui um jovem, ele quer aceitar Jesus. Mas se você está no teu lugar aí, e você deseja ter uma vida diferente, realinhada com o Senhor, enquanto a gente está cantando os louvores aqui, que você venha se aproximar aqui do altar do Senhor.
Fala assim comigo. Senhor Deus e Pai. Senhor Deus e Pai. Nessa noite. Eu te aceito como o meu único Salvador. Te aceito, fala assim, te aceito como meu único e suficiente Salvador. Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome. Escreve meu nome no livro da vida. No livro da vida. Eu pertenço a Ti, Senhor. Eu pertenço a Ti. Quem é que pode aplaudir o Senhor nessa noite? Eu quero enxugar teu pranto, te fazer só meu filho. Eu quero ser eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu. Amém, gente? Nós estamos terminando aqui, só vou fazer uma oração para uma pessoa que está no CTI. Nós como igreja, nós entendemos que com a igreja unida, Deus está presente aqui. E através da oração da igreja, Pedro também foi solto da prisão. A oração da igreja tem muito o seu poder também, através de Cristo Jesus. Levanta sua mão, vamos estar em oração, em pensamento, porque essa pessoa está no CTI agora. Como eu falei para vocês, nós como seres humanos somos incapazes de fazer qualquer coisa. Mas Deus nos chamou para fazer o que a gente consegue. E hoje nós conseguimos clamar por Ele, para que Ele venha trazer cura naquele CTI. Que Ele possa ir nessa vida, tocar em toda parte desse corpo. Que Ele possa surpreender os médicos, os familiares, pessoas que não acreditavam mais ou não acreditam, que o Senhor venha com cura em nome de Jesus. Que todo espírito de enfermidade caia por terra, em nome de Jesus. Nós como igreja declaramos cura. Cura em nome de Jesus. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor nessa noite, querido. Levante suas mãos para o alto. Senhor, que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. Nós cremos, Senhor, que tudo que Tu faz e que Tu permite tem um propósito. E Senhor, nós não estamos aqui, Senhor, para falar mal do tempo, da chuva, do sol, porque todas essas coisas são bênçãos vindas do céu. Nós estamos aqui, Senhor, para clamar o Teu poder, Senhor. E nos dá força, e dá força para todas as famílias que estão passando, Senhor, por um momento difícil. Pai, a Tua palavra fala que essa noite pode ter um choro, mas que a alegria, ela vem pela manhã. Senhor, que essa segunda-feira seja um dia de restituição e de alegria. Alegria da esperança que o Senhor pode fazer coisas tremendas na vida de cada familiar e de cada família. Eu entrego a Tua igreja em Tuas mãos, meu Pai, e Te agradeço. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido. Galera, vamos lá abençoar a cantina. A cantina hoje está muito boa. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está